Em 1279, o Império Mongol era o maior estado contíguo que o ser humano já havia construído sobre a Terra. Não uma estimativa, um fato verificável pela cartografia da época. Da costa do Oceano Pacífico às margens do Mar Báltico, dos campos queimados da Pérsia ao norte congelado da Rússia, o domínio de Kublai Khan cobria aproximadamente 24 milhões de quilômetros quadrados. Para fins de comparação, isso equivalia a quase 3 continentes africanos sobrepostos. Nenhum exército da história até aquele momento havia resistido à máquina de guerra mongol por tempo suficiente para contar a história. Cavaleiros poloneses, guerreiros persas, imperadores chineses, sultões árabes. Todos haviam tentado. Nenhum havia sobrevivido à tentativa. E então, a 200 quilômetros da costa coreana, havia um arquipélago de ilhas rochosas, cujos habitantes recusaram, categoricamente, por 2 vezes consecutivas, sequer responder às cartas do Khan. Esse é o registro de como um punhado de arqueiros a cavalo, uma parede de pedra de 20 quilômetros e 2 tufões mudaram para sempre o conceito de invencibilidade. Para compreender o que aconteceu em Hakata, é preciso primeiro entender o que o Império Mongol era, naquele exato momento. No final do século XIII, Kublai Khan, neto de Gengis Khan, havia subido ao poder em 1260. Em 1271, formalizou o domínio sobre o norte da China sob o nome de Dinastia Yuan, com capital em Dadu, a cidade que hoje se chama Pequim. Em 1279, concluiu a conquista do sul da China, destruindo a dinastia Song, a última força asiática continental capaz de oferecer resistência organizada. O Khan governava da Coreia ao Mar Cáspio. Governava línguas, religiões e geografias inteiramente opostas. E governava com uma eficiência que os historiadores ainda hoje estudam com perplexidade. O exército mongol não era apenas numeroso, era doutrinado, era coordenado, era capaz de movimentar 100 cavaleiros com uma precisão que os exércitos europeus da época não conseguiriam imitar. Usava guerra psicológica sistematicamente, massacres calculados para gerar capitulações antes mesmo que a batalha começasse. Havia aperfeiçoado a arte da desinformação, do cerco, da cavalaria de arco, da guerra de desgaste. A crônica de Novgorod, registrada no leste europeu, descreve os cavaleiros mongóis como punição enviada de cima, não porque seus autores fossem supersticiosos, mas porque não encontravam outra categoria para aquilo que haviam visto. Kublai Khan havia enviado sua primeira embaixada ao Japão em 1266. A delegação foi ao rei da Goryeo, o reino vassalo coreano, para transmitir uma mensagem formal ao imperador japonês. A carta era, na superfície, um convite a relações amistosas, mas seu texto revelava a hierarquia pretendida com precisão cirúrgica. Kublai era denominado Imperador dos Grandes Mongóis. O soberano japonês era referido apenas como o rei de um pequeno país. A carta mencionava, sem subterfúgio, que a Coreia havia sido subjugada e indagava, com ironia fina, por que o Japão ainda não havia prestado tributo. Ninguém desejaria recorrer às armas, concluía o documento. O Japão simplesmente não respondeu. Uma segunda missão foi enviada em 1268. Novamente, silêncio. Uma terceira chegou em 1271. Os enviados foram detidos por guerreiros samurais e expulsos sem audiência. Uma quarta missão tentou em 1273. O Khan esperou resposta até 1274. Quando compreendeu que nenhuma viria, ordenou a invasão. Nesse ponto, é fundamental entender o que o Japão era, politicamente, em 1274. O imperador em Kyoto detinha autoridade simbólica. O poder real estava no shogunato de Kamakura. E o shogunato era efetivamente controlado por um regente, o Shiken, de nome Hojo Tokimune, que havia assumido essa posição em 1268, aos 17 anos de idade.
Tokimune era filho de Hojo Tokiyori e havia crescido dentro da estrutura rígida do Bushido. Quando os mensageiros mongóis chegaram exigindo tributo, Tokimune não convocou conselho, não respondeu com negociação. Fez algo que hoje os historiadores debatem como ato de genialidade ou de desespero. Mandou executar as delegações. A primeira cabeça rolou em 1275. Depois, em 1279, outras 5 foram decapitadas em Kamakura. Os túmulos desses 5 enviados mongóis ainda existem hoje no templo Joryuji, na cidade de Fujisawa. Kublai Khan compreendeu a mensagem. Em novembro de 1274, a primeira frota de invasão zarpou da costa coreana. Os números variam conforme a fonte. Os registros contemporâneos oscilam entre 23, 00 e 40. Médios soldados, compostos por mongóis, coreanos e chineses do norte, transportados em aproximadamente 900 embarcações. A frota avançou sobre o Estreito de Tsushima, a passagem marítima mais estreita entre a Coreia e o Japão. Na ilha de Tsushima, a primeira barreira humana os aguardava. Um senhor samurai local chamado Sosukekuni, com cerca de 80 cavaleiros. 80 homens contra dezenas de milhares. O que se seguiu foi documentado nos pergaminhos ilustrados do Moko Shurai Ekotoba, comissionados em 1293 pelo samurai Takezaki Suenaga, que combateu em ambas as invasões e deixou o registro mais detalhado da perspectiva japonesa que sobreviveu até hoje. Os pergaminhos estão atualmente preservados no Museu das Coleções Imperiais, no Palácio Imperial de Tóquio. Neles, os arqueiros mongóis aparecem em posições de tiro coletivo, formações compactas, uma linguagem visual completamente diferente de qualquer batalha que o artista japonês havia retratado antes. Tsushima caiu. A ilha de Iki caiu. Em 19 de novembro de 1274, a frota entrou na Baía de Hakata, no norte de Kyushu, onde hoje fica a cidade moderna de Fukuoka. O que os samurais encontraram ali era, para eles, incompreensível. O exército japonês tinha, naquele ponto, entre 6, 0 e 10, meio-zeros guerreiros. Eram arqueiros experientes, cavaleiros disciplinados, homens cuja formação havia sido moldada pelo conceito do duelo individual. O protocolo samurai da época previa que o combatente se apresentasse pelo nome, anunciasse sua linhagem e desafiasse um adversário específico antes do confronto. Era um sistema de combate construído sobre a lógica da honra pessoal e da guerra de reputação. O exército mongol não tinha o menor interesse em reputação. Quando os samurais avançavam para anunciar seus nomes, eram imediatamente rodeados por formações de infantaria coletiva, alvejados por flechas envenenadas de alcance superior ao dos arcos japoneses, e atingidos por algo para o qual não havia nenhuma palavra em japonês. Projéteis explosivos de ferro, preenchidos com pólvora. O Hachiman Gudokun, escrito décadas depois, descreve ferro-pau que causava um flash de luz e um ruído alto quando disparado. O Tai-Heiki menciona uma arma em forma de sino que fazia barulho de trovão e disparava milhares de bolas de ferro. O que os historiadores chamam hoje de tetsubo, bombas de mão de ferro. Eram o estado da arte em armamentos do século XIII, e os samurais nunca haviam visto nada remotamente semelhante. Ainda assim, eles seguraram. Os registros indicam que os mongóis avançaram até 16 quilômetros para o interior de Kyushu antes de pararem. Por que pararam? Aqui os historiadores divergem, e a divergência é, em si, reveladora. Algumas fontes japonesas sugerem uma tempestade no final do dia 20 de novembro que danificou parte da frota e forçou a retirada. Outras indicam que o general mongol Liu Fuxiang havia sido ferido por uma flecha samurai e que o exército optou por recuar para os navios por precaução logística. O historiador da Universidade Cornell,
Thomas Conlon, argumentou em seu estudo de 2001 que a invasão de 1274 pode ter sido, desde o início, uma operação de reconhecimento, não uma tentativa real de conquista, mas uma avaliação de capacidade defensiva. O fato incontestável é que a frota retirou, e o Japão sobreviveu. O que aconteceu nos 7 anos seguintes é uma das mais extraordinárias mobilizações defensivas da história medieval. Hojo Tokimune declarou o país em estado permanente de alerta. O shogunato mobilizou vassal após vassal de todo o arquipélago, exigindo rotações mensais de guarda na costa noroeste de Kyushu. Uma frota de navios de guerra foi comissionada. Treinadores locais transformaram pescadores e comerciantes em combatentes e, mais importante, engenheiros começaram a construir, ao longo de toda a extensão da Baía de Hakata, uma estrutura que nenhum exército japonês havia jamais erguido antes. Uma muralha de pedra. Completada em 1276, a barreira defensiva de Hakata tinha entre 19 e 20 quilômetros de extensão. Variava entre 2 e 2,8 metros de altura, com o lado interno inclinado para permitir que arqueiros a cavalo se posicionassem no topo, e o lado externo liso e vertical, impossível de escalar sob fogo. Nenhuma tradição arquitetônica japonesa havia produzido algo assim antes. O Japão havia aprendido, numa única batalha, a transformar o litoral em fortaleza. Kublai Khan, nesse ínterim, não desperdiçou os 7 anos. Quando a segunda invasão foi lançada, em 1281, suas dimensões eram de uma ordem diferente. Era, até aquele momento, a maior operação anfíbia da história humana. Um título que, segundo múltiplas fontes acadêmicas, só seria superado pelo desembarque da Normandia em junho de 1944. A frota era composta por 2 forças separadas. A Armada da Rota Leste, partindo da Coreia com 900 embarcações e 40 soldados, e a Armada de Jiangnan, zarpando do sul da China com 500 embarcações e 100 soldados. Total estimado: 400 navios, 140.000 combatentes. Para colocar em escala, a força que invadiu a Normandia em junho de 1944 contou com aproximadamente 156.000 soldados no dia D, depois de mais de 600 anos de evolução tecnológica e logística. E tudo o que estava entre aquelas 140. 0 pessoas, e o Japão era uma muralha de pedra. 40.000 samurais e um verão inteiro de combate. A frota coreana chegou primeiro, em 23 de junho de 1281, à Baía de Hakata, e encontrou a muralha. A força de 40 homens tentou desembarcar repetidamente ao longo de dias. Cada tentativa foi recebida por arqueiros posicionados na parede, por cavalaria que atacava os que conseguiam ultrapassá-la, e à noite, por algo que os mongóis certamente não esperavam: samurais, em pequenos barcos, atacando a frota ancorada no escuro. Os registros descrevem grupos de guerreiros usando ganchos de abordagem que chamavam de garras de urso para escalar as embarcações mongóis, decapitar tripulantes e incendiar cascos antes de desaparecer na escuridão. Takezaki Suenaga, então com 35 anos, participou diretamente dessas incursões noturnas, segundo os próprios pergaminhos que depois comissionou. A Frota do Sul, maior, chegou em meados de agosto. As 2 forças se reuniram ao largo de Hakata, em 12 de agosto de 1281, com 140 homens concentrados em uma baía que uma muralha de 20 quilômetros impedia de usar. Os generais mongóis ordenaram que a frota permanecesse ancorada, enquanto aguardavam uma brecha para desembarque em massa. E ali esperaram. Na manhã de 15 de agosto de 1281, o céu sobre Kyushu começou a mudar. O que se seguiu foi documentado em fontes japonesas, coreanas e chinesas, com uma consistência rara para o século XIII. Um tufão, uma tempestade ciclônica tropical de intensidade excepcional,
atingiu o norte de Kyushu em 15 e 16 de agosto. A força de ventos e ondas sobre a frota ancorada, sem espaço para manobrar em baía fechada, foi catastrófica. A Enciclopédia Britânica registra que pelo menos metade dos guerreiros mongóis morreu afogada durante a tormenta. Dos 4.400 navios originais, apenas uma fração irrisória retornou à Coreia. Os que sobreviveram ao naufrágio e alcançaram a praia foram perseguidos e mortos pelos samurais ao longo dos dias seguintes. Kublai Khan havia enviado a maior armada da história medieval contra um arquipélago que nenhum exército havia jamais conquistado. E o Japão ainda estava de pé. Os japoneses chamaram os tufões de kamikaze, vento divino. A lógica era teológica. Apenas a intervenção sobrenatural poderia explicar que o Império Mongol, invicto em 2 continentes, houvesse sido destruído não uma, mas 2 vezes, pela própria natureza. Esse enquadramento persistiu na cultura japonesa por quase 700 anos, até que o termo fosse ressignificado, em contexto radicalmente diferente, pelos pilotos suicidas da Segunda Guerra Mundial. Mas havia algo que os mongóis sabiam e que nenhum relato japonês registrou com a mesma clareza. Wang Yun, um estudioso que serviu diretamente a Kublai Khan, escreveu, após a segunda invasão, que as espadas japonesas são longas e extremamente afiadas. Ele e Zhengzi Xiao, um retratista sobrevivente da dinastia Song, argumentaram em seus registros que a combinação de um samurai violento e uma espada japonesa constituía uma ameaça ao império. Não era elogio, era diagnóstico estratégico. O maior império da história havia aprendido às suas custas que havia guerreiros capazes de abordar seus navios à noite, em água aberta, sem armas explosivas, sem vantagem numérica, e sair com cabeças decepadas como prova de serviço. O que Takezaki Suenaga fez depois da batalha é, por si só, uma revelação sobre o que havia de diferente na cultura samurai. Ferido, insatisfeito por não ter recebido recompensa formal do governo por seu valor em combate, o samurai viajou sozinho até Kamakura para apelar pessoalmente perante os funcionários do shogunato. Quando foi ignorado, pediu audiência com o general Adachi Yasumori. Obteve o reconhecimento. Recebeu um cavalo equipado e uma propriedade na província de Higo. E então, em 1293, 18 anos após a primeira batalha em que havia lutado, comissionou 2 pergaminhos ilustrados documentando suas ações em ambas as invasões. Mandou que fossem depositados no santuário Shinto de Kaito e compôs um testamento em 1324, no ano de sua morte, detalhando preceitos para seus descendentes. Um homem que havia lutado contra a maior potência militar do mundo se preocupava, ao final de sua vida, com que seus filhos soubessem o que havia acontecido. Não com glória, com precisão. Esse detalhe, um homem comum documentando uma guerra colossal como registro de serviço pessoal, revela algo sobre a natureza do que realmente deteve os mongóis. Não foi apenas o tufão, não foi apenas a muralha. Foi um sistema inteiro de valores que transformava cada guerreiro num arquivo vivo da batalha. Cada cicatriz num documento, cada cabeça decepada em prova verificável de presença. O Império Mongol havia subjugado civilizações inteiras, porque entendia, melhor do que qualquer outro poder de sua época, que a guerra não é travada apenas por exércitos, é travada por sistemas. Logística, psicologia, doutrina, terror. Kublai Khan havia construído o sistema mais eficiente que o mundo medieval conhecia. O Japão respondeu com um sistema diferente, menos eficiente em escala, impossível de replicar industrialmente, construído sobre a premissa absurda de que cada homem, individualmente, respondia com seu corpo pela integridade do que defendia. Kublai Khan planejou uma terceira invasão. Os registros da corte Yuan indicam que novas ordens de construção naval
foram emitidas para a Coreia após 1281. A expedição nunca saiu do papel. Em 1294, Kublai Khan morreu, e com ele foi a última vontade política de subjugar o arquipélago. O Japão nunca foi invadido por uma força estrangeira novamente até agosto de 1945. Há uma frase que os historiadores do período repetem, na tentativa de sintetizar o que tornaram as invasões mongóis do Japão um evento de magnitude civilizacional. A invasão fracassou, dizem, porque os limites do poder mongol não eram apenas geográficos, eram também filosóficos. O sistema de conquista que havia funcionado em planícies abertas, em cidades sitiadas, em impérios com fronteiras defensáveis, encontrou em Hakata algo que seus parâmetros não conseguiam processar. Um adversário que não interpretava a sobrevivência como vitória, mas como obrigação. Para o samurai, morrer defendendo era mais inteligível do que viver cedendo. Isso não é romantismo, é dado estratégico. E é exatamente por isso que, 750 anos depois, os pergaminhos de Takezaki Suenaga ainda estão preservados no Palácio Imperial de Tóquio, não como troféu, como depoimento.